Olá, eu me chamo Luísa Prevedel Pereira e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado, que se chama É Verdade ou Fake News? Uma análise funcionalista das características linguísticas de textos que promovem a desinformação. O nosso trabalho foi realizado no programa de pós-graduação em letras aqui na UEM, com orientação do professor Juliano Deserato Antônio, e eu defendi há pouco tempo, agora em agosto. Bom, para iniciar, a gente analisou então 100 fake news em língua portuguesa, em formato de texto. Lembrando então que fake news não é apenas uma notícia falsa, porque afinal ela pode vir em formato de texto, imagem, vídeo ou uma mistura entre esses. Então, fake news é uma desinformação, é uma informação falsa ou distorcida. Nós analisamos então 100 textos em língua portuguesa e procuramos identificar recursos, parâmetros ou estratégias que os autores utilizaram para tentar convencer os seus leitores, com fim de manipulação. Nesses textos, então, nós identificamos 15 parâmetros, 15 recursos, então, que eram utilizados por eles. Por exemplo, nós identificamos o mundo comentado, que é quando o autor avalia e critica uma proposição. Então, quando ele critica um partido ou uma pessoa, mas sem deixar dúvidas da sua opinião. Por exemplo, esse foi o pior partido de corrupção do mundo, o pior caso de corrupção do mundo, Então, nessa sentença, a gente observa a opinião clara do autor. Também identificamos diversos problemas com a língua escrita. Então, erros de falta de acentuação, repetição de alguns termos, Então, a gente observa textos ou que foram pouco revisados, ou sequer revisados, ou até mesmo a falta de domínio da língua escrita pelos autores. Também identificamos avaliações muito fortes ou muito positivas. Muito forte negativamente ou muito forte positivamente. Por exemplo, quando os autores utilizavam termos muito negativos, por exemplo, demoníacos, termos assim que remetem a algo muito negativo na língua portuguesa. Ou positivos, como líder, ideal, herói. Então a gente observa que o autor marca a sua opinião pessoal, essa manipulação, por meio desses termos, que apareceram por meio de substantivos, adjetivos, advérbios, entre outros. Então tudo isso leva a gente a crer que esses textos não são apenas textos com informações falsas, mas textos que foram criados com o intuito de uma manipulação. Para a gente comparar, então, e ter certeza que esses parâmetros, então, realmente eram utilizados pelos autores nas fake news, nós analisamos, então, um corpus que criamos como corpus de controle. Então, foram 10 notícias verdadeiras para a gente poder comparar, então, essa análise nos dois momentos, então, em fake news e notícias verdadeiras. Na nossa análise, então, em notícias verdadeiras, nós observamos, então, um funcionamento completamente diferente nos textos. Primeiro, a quantidade de parâmetros. Nas fake news, nós identificamos 15, nas notícias verdadeiras, apenas 12. Entretanto, esses parâmetros que apareceram não estavam ali da mesma forma, com o mesmo funcionamento que as fake news. Por exemplo, muitas vezes o parâmetro aparecia em citações no texto. Então, quando a notícia verdadeira menciona a fala de alguém, Então, segundo fulano, e aí sim aparecia algum desses parâmetros, A gente não observou 3 grandes parâmetros, que foi o mundo comentado, como eu observei que está ali só para criticar ou avaliar, a inadequação com as normas de escrita e o uso da primeira pessoa. Então, esses 3 parâmetros não foram identificados no corpus de notícia verdadeira. O uso da primeira pessoa é muito interessante, porque o autor ele tenta colocar o leitor como portador, como unido ao autor com essa opinião. Então, por exemplo, nós pensamos que, nós não toleramos que. Quem é esse nós? Na verdade, é o autor que está falando, Então, esse não aparecimento desses 3 grandes parâmetros nas notícias verdadeiras demonstram que os autores utilizam elas nas fake news para manipulação. São estratégias, então, para tentar convencer o leitor do que está sendo falado. Todo o nosso trabalho, então, demonstrou que as fake news não são apenas textos falsos ou textos distorcidos, enfim. São textos que foram planejados, porque afinal a gente encontrou diversos parâmetros em todos os textos. E não era apenas uma ou 2 vezes, mas diversas vezes durante o texto. Então, nosso trabalho analisou essas fake news e as notícias verdadeiras para comparação, e nós concluímos então que sim, os textos, como comentamos agora, as fake news, são manipulados. Tem todo o objetivo, toda uma preparação então desses textos para manipulação.